gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindas, bem-vindos e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E já que nós estamos em casa, sem poder sair, sem poder badalar, e estamos no mês de junho, eu criei uma listinha de séries e filmes pra você assistir, pra você maratonar aí no meio da pandemia, nesse mês do orgulho LGBTQ, e quem sabe talvez fazer uma maratona no Dia dos Namorados. Fica a dica aí pra você, tá? Então, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e também já deixar o seu like pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? Porque esses filmes aqui, meu amor, você vai adorar. Todos eles são LGBTQ, tratam de personagens LGBTQs e são, assim, diversos. Então se liga nas indicações, coloca a peruca e vem comigo. O primeiro filme que eu quero te indicar, ele é um documentário feito em 2017, mas poucas pessoas sabem que ele tá na Netflix. Ele é A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. A Marsha foi uma das mais importantes ativistas travestis dos Estados Unidos e, inclusive, uma das responsáveis pela rebelião de Stonewall, lá em 1969, nos Estados Unidos. Se você não conhece, a rebelião de Stonewall foi um acontecimento que marcou o movimento LGBTQIA+, e que deu força para que outras manifestações acontecessem tanto lá nos Estados Unidos quanto em outros países do mundo. Infelizmente, a Marsha foi encontrada morta em 1992, a polícia declarou que ela havia se suicidado e esse documentário acompanha a Vitória Cruz, que 25 anos depois da morte da Marsha, resolveu investigar novamente o que causou a morte dela, o que aconteceu com a Marsha na época. Então ela acaba descobrindo aí, através de informações que ela foi pegando de pessoas que eram da polícia, pessoas que estavam envolvidas ali na máfia que existia naquela época, e ela conseguiu perceber que, na verdade, a Marsha foi morta por um crime de transfobia. A gente sabe que, infelizmente, muitas das mulheres trans naquela época, e ainda hoje, se prostituem para ganhar a vida. E a Marsha vivia ali naquele ambiente, que inclusive ela foi encontrada morta num pier. Inclusive esse pier é tratado na série Pose. Então a gente consegue ver através de Pose e do que é dito no documentário um pouco da realidade da Marsha P. Johnson, da Vitória Cruz, que faz essa investigação. Então eu super indico, se você ainda não assistiu, e se você já assistiu também, vai lá conferir mais uma vez, porque Marsha P. Johnson é uma das figuras mais estampadas, mais lembradas no mês do orgulho. O segundo filme é um curta-metragem que foi lançado em 2020 pelos estúdios Pixar, lá na Disney Plus. O nome dele é Segredos Mágicos e conta a história de um casal que tá de mudança para outra cidade, só que de repente a família de um deles vem para ajudar nessa mudança. O problema é que essa família não sabe que o filho é gay, e tem todo esse problema aí que eu acho que todo mundo, praticamente todos os LGBTQ já passaram, de infelizmente precisar se esconder, e principalmente esconder algum relacionamento que esteja, né, que tenha com alguma pessoa, e é justamente isso que acontece em Segredos Mágicos. Só que, por conta de uma situação mágica realmente, por algo mágico, ele consegue contornar a situação depois de alguma bagunça acontecer. Ele consegue contar pra família que ele tem um namorado e que ele é gay. Só que a mãe dele já sabia. Então, no final do filme a gente consegue ver aí a família se acertando, aceitando o próprio filho, aceitando o namorado do filho. Eu não vou dar mais spoilers aqui, mas eu tô indicando porque eu sei que você vai gostar e talvez se emocionar um pouquinho com essa história que muitos de nós passamos. Então, Segredos Mágicos na Disney Plus pra você ir lá conferir. A próxima é uma série que é incrível. Ela também tá na Netflix e o nome dela é Special. Se você ainda não conferiu, gente, por favor, você precisa parar tudo e ir assistir agora. Special retrata a vida de um jovem gay que tem paralisia cerebral leve e mostra a história dele tentando se tornar independente, sair da casa da mãe, conseguir o primeiro emprego e conseguir um relacionamento. Ou pelo menos tentar. Então mostra aí toda a aventura dele, enquanto conta a história dele de como foi a infância dele, a adolescência dele. Não só isso, também mostra a história de outras pessoas, de outros personagens que se envolvem
fazem ali com ele. E é uma série muito incrível. Além da série trazer muito humor ao abordar o assunto, ela também é muito didática, ao mesmo tempo que ela conta aquela história e faz a gente se divertir com aquela história. Mas isso só é possível porque o personagem principal, o Ryan, ele é interpretado pelo verdadeiro Ryan dessa história, que é o autor dessa obra. Ele escreveu um livro contando a sua história de vida, contando algumas coisas que aconteceram com ele e depois transformou ele nessa maravilhosa série. A primeira temporada foi lançada em 2019, no final de 2019, e em 2021 saiu a segunda e última temporada. Gente, sério, essa série aqui é muito boa e quando eu vi que não ia ter mais nenhuma temporada, eu me senti órfão porque ela é muito boa, ela é maravilhosa e você se encanta por todos os personagens e você se envolve, sabe? Então ela traz a diversidade, fala de homossexualidade, de relacionamentos, de outros tipos de preconceito e também outros tipos de personalidade, que é muito incrível você assistir e conhecer um pouquinho da história do Ryan O'Connell também. Como eu disse, a série está disponível na Netflix, 2 temporadas, os episódios são bem curtinhos, você maratona, ó, assim, um dia só você maratona. Então vai lá conferir Special. O próximo é um documentário que também está na Netflix. O nome dele é Secreto e Proibido, ou em inglês Secret Love. Ele foi produzido aí por Ryan Murphy. A gente sabe que quando o Ryan Murphy coloca a mão em alguma produção, o negócio super dá certo. Secreto e Proibido relata a história de vida de 2 mulheres que se conheceram na década de 1940 e mantiveram escondido um relacionamento entre as duas desde então até os dias atuais. O documentário mostra essas 2 senhoras nos dias atuais com mais ou menos 90 anos as duas, que são a Patty Henchl e a Terry Donahue. O documentário traz aí a história delas, mostra elas contando, também traz algumas fotos, alguns acontecimentos históricos ao longo de toda essa história e como elas mantiveram esse relacionamento escondido durante quase 70 anos, e também aborda aí a situação dos LGBTQs ao longo de todas essas décadas. Também mostra algumas cartas aí que elas escreveram algumas para as outras, como eu disse, fotos, alguns acontecimentos, alguns fatos que elas vão contando ali, também com depoimentos de outras pessoas, alguns familiares das duas. O documentário só mostra pra gente o que a LGBTfobia, o que a repressão daquela época e ao longo de tantos anos de relacionamento fortaleceu esse relacionamento entre as duas e também moldou a forma como elas se põem na frente das outras pessoas, a forma como elas se tratam na frente das outras pessoas depois de tantos anos sofrendo essa repressão, tantos anos escondendo esse relacionamento. É um filme super incrível que fala principalmente sobre como o amor pode sobreviver diante de algumas adversidades. Como eu disse, ele tá na Netflix e eu super indico também que você assista. Pare um tempinho aí, ele é curto, ele não é muito longo, porque é um documentário, então tira um tempinho pra você assistir. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou de Secreto e Proibido. Uma Mulher Fantástica é o próximo título dessa lista. E, gente, esse filme vem para acrescentar com louvor, porque ele foi vencedor da categoria de melhor filme estrangeiro no Oscars de 2018. O filme é uma produção chilena de 2017 e conta a história da personagem Marina, que é uma mulher transexual que trabalha durante o dia como garçonete e à noite canta. O grande sonho da vida dela é se tornar uma cantora e mostra a história dela, essa luta dela. Só que acontece um acidente, que eu não vou revelar aqui o que acontece de fato, mas depois desse acidente, a vida dela vira uma bola de neve e várias coisas vão acontecendo na sequência desse acidente. É um filme incrível que fala sobre a transfobia abertamente, que fala sobre a história de vida de uma mulher trans, que é inspirada aí na vida de várias, de muitas, provavelmente de todas as mulheres trans, de lidarem diariamente com a transfobia, com o preconceito. Obviamente a gente vê aí essa história acontecendo, mostrando o lado da personagem e também como as outras pessoas enxergam essa personagem, essa mulher trans. E uma coisa muito legal desse filme é que
Ao contrário do que acontece na indústria cinematográfica em diversos outros países desse mundo, essa produção chilena trouxe a atriz Daniela Vega, que é uma mulher transexual, para interpretar essa personagem principal. Ela também é uma cantora lírica e a história dela, né, se cruza com a dessa personagem, com a Marina. E eu fico muito feliz de saber disso. A gente sabe que a inclusão das pessoas trans, principalmente para interpretar os personagens transexuais, é importante. Então, tô te indicando porque você precisa conferir também Uma Mulher Fantástica. A Daniela Vega, além de fazer história, de ser incrível interpretando essa personagem, ela se tornou a primeira pessoa transgênero a apresentar uma categoria no Oscar de 2018. Como eu disse, foi o ano em que o filme foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro. Então eu tô te indicando porque, assim, é com louvor que esse filme tá nessa lista. É um filme que começou histórico, que foi uma produção histórica e foi muito falada e muito bem querida pela crítica no mundo inteiro. Ainda falando sobre a inclusão e a representatividade das pessoas trans nas telonas, eu vou falar do documentário Disclosure, que está no catálogo da Netflix também. O documentário traz como foco principal a relação entre as pessoas transexuais na vida real, no mundo real, com o audiovisual, e mostra como as atrizes e atores transexuais são inseridos nessas produções cinematográficas. Ele traz depoimentos de diversos artistas, ao mesmo tempo que mostra cenas de séries e filmes que abordam o tema, que falam sobre personagens transexuais. E dentro desses depoimentos tem artistas como Laverne Cox, Jan Richards, Alexandra Billings e alguns outros artistas que estão envolvidos aí na produção, na direção de produções que abordam a transexualidade. Então aparece aí séries como Pose, Tales of the City, que inclusive eu já falei aqui numa outra listinha de séries com drag queens LGBTQs. Eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir. Também tem séries como Sense8, Glee também, que aborda a transexualidade em alguns dos seus personagens. Então eu acho muito importante a gente ver o assunto sendo trabalhado, sendo falado, sendo comentado por essas pessoas, por essas artistas que estão aí lutando para serem incluídas nessas produções cinematográficas. Então Disclosure tá no catálogo da Netflix, como eu falei, então corre lá para conferir também. Tem produção americana, tem produção chilena, tem produção de todo mundo, então eu vou incluir nessa lista a produção queniana chamada Rafiki. Esse filme é um drama que, como eu disse, é queniano e foi lançado em 2018. E acompanha a história, o início de um romance entre a personagem Kenna e a personagem Zeke. A história se passa em um momento em que, no Quênia, está acontecendo uma disputa política e a família dessas duas personagens são inimigas políticas nessa situação toda. Então você já imagina aí o quanto de drama tem nesse filme. Em meio a isso tudo, dessa confusão, essas duas personagens se conhecem, passam a se relacionar, passam a criar um vínculo, um romance de fato. Em determinado momento do filme, as pessoas descobrem que as duas estão se relacionando. O super problema desse filme é que no Quênia, até hoje, a homossexualidade é tida como algo ilegal e existe uma lei, gente, contra as práticas homossexuais. Esse assunto já foi falado em diversas notícias no mundo inteiro. Pessoas do movimento LGBTQ no âmbito mundial já lutaram contra essa lei lá no Quênia, só que infelizmente nada mudou. Então o filme traz aí essa carga, esse peso, essa importância de falar sobre esse assunto. E outro ponto muito interessante, por trás e pela frente das câmeras, as pessoas principais dessa produção foram mulheres que queriam falar sobre essa história, nesse relacionamento entre duas mulheres. Ele teve a sua estreia internacional aí no Festival de Cannes de 2018. Foi o primeiro filme queniano a ser exibido no Festival
festival e infelizmente foi um filme banido do seu país e de alguns outros países também, mas graças à sua força, à sua importância nessa história que ele conta, ele tá sendo muito querido, tá sendo muito bem visto pela crítica no mundo inteiro. Tem sido aí, né? E eu também tô super indicando ele aí pra você, porque Rafiki é muito bom de se assistir e conta uma outra versão de um relacionamento lésbico. E como eu disse, na verdade eu não lembro se eu disse, ele tá só no catálogo do Telecine Play. Então se você assiste, ou se você tem algum amigo aí que assina o Telecine Play, vale super a pena procurar Rafiki na plataforma. O oitavo filme dessa lista, provavelmente você já deva ter ouvido falar, ouviu alguma coisa sobre ele, que é The Boys in the Band, que também está no catálogo da Netflix. Ele foi lançado em 2020 e o filme é a adaptação de uma peça da Broadway. O filme se passa durante uma festa de aniversário e é ambientado no apartamento do aniversariante. Só que ao longo que as pessoas vão chegando, os convidados, né, os amigos desse aniversariante vão chegando, algumas coisas vão acontecendo. Eles vão conversando, vão se divertindo, eles acabam brigando e alguns segredos que antes estavam enterrados, eles acabam sendo revelados, coisas que alguns deles não queriam comentar. Além da preocupação de adaptar a peça para um contexto mais atual e também para o cinema, que como eu disse, ela estreou na Broadway em 1968. Então houve esse trabalho aí de se preocupar em trazer para uma realidade mais atual dos personagens. Então a obra se preocupou em falar sobre todos os viés, todas as vivências desses personagens. Uma coisa muito incrível é que todos esses personagens homossexuais, homens gays, são interpretados por atores que são abertamente gays na sua vida real, e eu acho que foi um trabalho muito importante para falar sobre essa representatividade. Óbvio, a gente não tem uma representatividade sendo trabalhada num contexto mais geral de pessoas LGBTQs dentro do filme, mas aborda a vivência de diversos homens gays ao longo do filme. A peça foi escrita pelo Marty Crowley, né, lá há muitos anos atrás. Infelizmente ele faleceu alguns meses antes de ver o filme pronto e ser lançado. Mas ficou aí essa homenagem póstuma a esse autor que fez uma peça que foi incrível. Não foi a primeira adaptação dessa peça, ela teve uma versão aí cinematográfica em 1970, mas não causou muito efeito, não deram muita importância para a obra na época. E foi mais uma vez por conta de Ryan Murphy que essa peça voltou a ter o seu brilho e seu destaque. Ele produziu a peça mais uma vez para Broadway e levou essa ideia para Netflix e conseguiu fazer esse filme sair do papel. A gente sabe, né, que Ryan Murphy, quando coloca a mão em alguma coisa, o negócio super dá certo. Eu já falei sobre isso. E sim, gente, tá sendo aclamadíssimo pela crítica. Então também, ó, corre lá na Netflix e confere The Boys in the Band. Mais uma série pra essa lista e o nome dela é Seus Olhos. Ela é brasileiríssima e estreou em outubro de 2020 na Amazon Prime e em algumas outras plataformas de streaming também. As personagens principais são a Lia e a Verônica. E a série conta a história de como elas se conhecem, como elas se relacionam e fala muito sobre afeto, sobre relacionamentos. Também traz outros personagens LGBTQs ali para falar sobre as suas experiências e acompanha esse novo casal se formando, que são Lia e Verônica. Ela é inspirada em acontecimentos reais da vida de pessoas reais. Uma coisa muito legal dessa série é que a realização dela ficou por conta do Cine.das. A Cine.das é um coletivo que foi criado com o objetivo de fomentar a imagem de mulheres que fazem parte da comunidade LGBTQ, de incluir essas mulheres no mercado cinematográfico, no mercado audiovisual. E a produção, o roteiro, a direção
teve muitas outras mulheres aí à frente para poder trazer mais essas mulheres para dentro desse mercado. É uma história muito incrível, você consegue ver a história ali sendo muito bem contada, essas duas personagens sendo muito bem trabalhadas e também essas nuances aí dessa nova relação acontecendo. Então, por toda essa coisa maravilhosa que a série traz, por dentro da série e também na produção da série e por ser brasileiríssima, eu já quero que você coloque ela no topo dessa lista para você ir lá conferir seus olhos na Amazon Prime. A última, porém não menos importante, Manhãs de Setembro. Mas espera, ela ainda não foi lançada e será lançada no dia 25 de junho de 2021. Ou seja, alguns dias depois desse filme aqui sair e você ter tempo de conferir os outros filmes e séries dessa lista. Ela é uma série brasileiríssima que vai estrear no Brasil e em mais de 200 outros países na Prime Video. Só que o que tá me deixando mais empolgada, além da história, né, é que Lineker vai interpretar a personagem principal. Essa personagem é Cassandra, uma mulher transexual que sai da sua cidade para viver o sonho dela, para lutar pelas coisas que ela deseja e também deixar ao lado a opinião das pessoas que não querem o bem dela, que são preconceituosas. Então, pra mim, é muito importante ver Lineker interpretando essa personagem, que tem um pouco a ver com a história dela, de falar sobre a vivência de uma mulher trans e principalmente o que vai acontecer durante essa série. Eu não quero dar outros spoilers, mas aqui embaixo na descrição tem um trailer pra você conferir. A Lineker, além de interpretar essa personagem principal, também dá voz à música tema. E, gente, eu me emocionei ouvindo a música. E tem participação de vários outros artistas brasileiros também nessa série. Então, corre lá no link que tá aqui embaixo para conferir o trailer, porque eu tenho certeza que você também vai ficar super ansiosa aguardando essa série. Uma super lista, gente, pra gente assistir comemorando o orgulho de ser quem a gente é, o orgulho LGBTQ, tá? Então, confere toda essa lista. Se você já assistiu alguma série, algum documentário que eu falei aqui, comenta aqui embaixo ou indica algum outro para que as pessoas possam também conferir, porque essa listinha aqui é poderosa. E ela fala sobre orgulho, sobre diversas nuances do movimento LGBTQ, mostra aí alguns contextos históricos também, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia e também de pessoas que fazem parte da sigla LGBTQ que a gente nem sempre tem ciência do que acontece com essas outras pessoas. Então, eu fiz essa listinha para você se atentar a essas outras vivências também e se divertir com as histórias que essas séries contam. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas para elas conferirem essa listinha bacanuda. Eu sou Cotisnegra, espero que você tenha gostado. Me segue também nas minhas redes sociais, que é @Cotisnegra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!